Glória a Deus, amém, hermanos. El Señor, hermanos, me viene hablando muy fuerte sobre el reino de Dios. El Señor como que está ahí en ese tema, hablando en la casa, hablando en la radio, hablando en todo momento sobre el reino, sobre cómo nosotros estamos y debemos estar en la presencia de Él. Eu creio que os irmãos conhecem e isso já se ha predicado e repetido muitas vezes. É Mateus capítulo 11, onde disse que desde João Bautista o reino de Deus sofre violência, verdade? E os violentos lo arrebatan. Pero quero levar-les a Lucas capítulo 16, que também habla da lei e do reino de Deus. Pero Lucas utiliza uma outra palavra, dá um outro enfoque nesse texto, que nos ajuda a entender um pouco melhor. Mateus tinha uma visão, Lucas tinha outra. Mateus escrevia para um povo, Lucas escrevia para outro povo, amém? Então não utilizavam as mesmas palavras. Dice 16 de Lucas: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Amén. Acordes que Mateus utiliza a palavra violência, verdade? Los violentos lo arrebatam as bendições de Deus, arrebatam os benefícios de ser parte desse reino, verdade que sim? Agora Lucas utiliza a palavra esforço e diz que todos se esforçam por entrar nele. Amém? O Senhor, irmãos, por sua obra e graça, por su misericordia, Él extendió su mano y nos sacó de donde estábamos, nos trasladó de las tinieblas hacia la luz. Amén. Gloria a Dios. Ahora, el mantenerse en ese reino, el disfrutar de los beneficios y de todo lo que el Señor preparó en el reino de Dios, esto demanda esfuerzo de nosotros. Amén. Aquí dice que todos se esfuerzan por entrar. Amém? Pero nosotros, el esfuerzo nuestro no debe ser por entrar en el reino. ¿Por qué? Que ya estamos en él. Amén, hermanos. Ya aceitamos a Jesús como Señor y Salvador. Ya Él ha perdonado nuestros pecados. ¿Sí o no? Pero no es decir que debemos descansar, ¿verdad que sí? Diz que algunos se esfuerzan por entrar, pero los que ya están dentro de ese reino devem também esforçar-se, amém? Não somente para permanecer no reino, sino para ser bendecidos no reino de Deus, receber e desfrutar de todo o que Deus ha preparado nesse reino. Efésios capítulo 1, você conhece, mas vamos ler outra vez, verdade? Porque Deus nos hace com que a Bíblia se vá conectando-se, verdade? Um versículo chama outro, um passagem bíblico chama outro, e vamos entendendo que o Senhor vai falando. Dice 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, amém, com toda bendição espiritual em los lugares celestiales. Amém. Estas bendições aí estão, irmãos. Todo o que nós anelávamos alcançar quando estávamos no mundo, perdidos, cegos espirituais, sem entender absolutamente nada, verdade? O Senhor já tinha disposto em seu reino todo o que necessitamos para nosso bem-estar, para nossa sanidade, para a restauração de nossa vida, de nossa casa, de nossa família, amém? Para a liberação de nossas almas, para a transformação de nossa mente
todo já estava disposto. Quando o Senhor nos trajo de onde estávamos e nos puso em seu reino, já todo estava aí. Amém? Acuerde-se que quando o Senhor criou Adão, o primeiro homem, quando foi que o Senhor criou esse homem? Quando já todo estava disposto. Amém? Quando já todo estava preparado, quando já todo o perfeito de Deus já estava estabelecido. Adão não teve que vir e esperar algo mais que Deus pudesse ser, a não ser a mulher que fez isso depois. Amém? Pelo demais, para seu bem-estar, todo estava aí. Amém? Igualmente nós outros salimos da morte à vida. Amém? Da oscuridade, das tinieblas à luz. Quando salimos e transicionamos de um lugar a outro, encontramos um reino onde todo já estava disposto. Diga comigo assim: em Deus todo está disposto, já todo está preparado. Agora, por que, irmãos, será que, sendo nós outros haver sido alcançados por Deus, havemos o Senhor nos posicionado em seu reino, onde já todo está preparado, onde todo já está disposto, por que não vivimos a plenitude e a bendição desse reino? Por que não vivimos todo o que Deus ha posto aí? Por que não temos paz às vezes? Por que vivimos atribulados? Por que vivimos aí como que andando de um lado a outro sem entender muito bem a direção que Deus quer que andemos? Verdade? Porque não hemos creído? Sim. Amém? Ou porque não hemos querido? Amém? Amém? Porque não hemos querido, porque não hemos entendido o que Deus quer fazer com nós outros. Amém? E por não entender, andamos às ciegas. Amém? Andamos em la luz, pero andamos assim, parecerá que a luz ofusca nossos olhos. Pela luz do Senhor vem para aclarar, amém? Para alumbrar nosso caminho, para mostrar por onde devemos ir, que devemos fazer. Amém, igreja? Já todo está preparado, a bendição de Deus, todo o que tu buscas em Deus, aí está. Echa a mano de la bendição de Deus, hermanos. Basta solamente que Ele disse aqui: esfuérzate. Amém? Glória a Deus. O esforço por entrar, já estás aí no reino, já todo está preparado, já todo está disposto. Agora desfrutemos. Amém, igreja? Ayer conversava com um varão, aí ele estava em Los Angeles aí, em um curso aí, me falava de uma pessoa, mulher de Deus, llena do Espírito Santo, obreira de parte de Deus, pero uma pessoa que vive atribulada, uma pessoa que vive escravizada de sentimentos, de emoções, de situações que ha vivido no passado e não logrou desvencilhar-se, não logrou soltar aquelas ataduras, aquelas coisas que estão aí, verdade? E é uma mulher de Deus, irmãos, e tem o prazer de servir ao Senhor, sirve ao Senhor com excelência. Quando sabe do momento do serviço, do momento do gozo por servir ao Senhor, quando se mete dentro de si, em seu secreto, em seu quarto, como que coisas do passado vienen a aterrorizar-lhe. Amém? Como que coisas do passado vienen a dizer: não estás livre todavia, te tenho atada todavia, te tenho aprisionado todavia. Amém, igreja? E não é demônio que está falando com ele, é sua mesma mente. Amém? Não é demônio, é a mente. Uma mente que não soltou algumas coisas, delas que devia haver soltado, delas que devia haver desechado sentimentos, emoções, ressentimentos, falta de perdão e coisas que estão aí. Foi levantada por o serviço, usa o Senhor essa pessoa, pero todavia há algo aí que não a deixa ser de verdade livre. Como se entende que Deus está falando nessa manhã, irmãos? Conosas pessoas assim, sim ou não? Há muitas, há muitas, amém? Não han soltado áreas de suas vidas, vivem aprisionadas em suas emoções, algumas em seus desejos,
porque por seus desejos cometem atrocidades e tonterias por aí. Pero o Senhor habla de um esforço, amém? E esse esforço deve ser contínuo, amém? Esse esforço deve estar aí, devemos esforçar-nos sempre, amém, igreja? Como disse o Senhor a Josué: esforça-te e sé valiente, sé muito valiente, que tu esforço seja um esforço sobre-humano, amém? Para soltar-se de certas coisas, porque há coisas que nós outros manteremos aí agarradas, às vezes não é que essas coisas tenham aferrado a nós outros, não, nós outros estamos aferrados a essas coisas, amém, igreja? Repito, sentimentos, emoções, enemistades, problemas emocionais, psicológicos, ataduras de pecado, concupiscências de iniquidade, todo isso está aí. E às vezes somos nós outros que não queremos soltar essas coisas, amém? Não queremos soltar, e porque não queremos soltar, vivimos amarrados, atados, damos 2 passos para adelante e 3 ou 4 para trás, amém? Sim ou não? Andando assim como de ladito, como os cangrejos, verdade? Como que, não, irmãos, é tempo de libertar, amém, igreja? Diga a tua alma: é tempo de libertar, aleluia. Então, se o Senhor disse que todos se esforçam por entrarem nesse reino, todos devem esforçar-se por manter-se firme, amém? E receber a bendição de Deus. Sabe, irmãos, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, quando Deus começa a levantar João Bautista para preparar o caminho, anunciar a venida e a manifestação de Jesus, ambos, tanto um como o outro, primeiro João, depois Jesus, falavam de um arrependimento, verdade? Esse era o discurso de João. Hemos já estudado aqui sobre a vida de João, e nos dimos conta que João nunca cometeu, isso, nenhum milagre. Você não escuta de João sanando enfermos, repreendendo enfermidades ou demônios. Sua mensagem era preparar o caminho, amém? Para a manifestação daquele que era de verdade o rei deste reino. Glória a Deus, igreja. E quando Jesus viene com o mesmo discurso, e vem mostrando àqueles que não entendiam, porque viviam bajo uma religiosidade, vem mostrando que haviam 2 dimensões que caminavam-se a la par uma de outra, 2 realidades espirituais. E quando Jesus começa a manifestar-se, essas 2 realidades espirituais começam o povo a dar-se conta das coisas que eles conviviam naturalmente, sem dar-se conta que aí estavam. Uma das manifestações poderosas de Jesus é que seu discurso se manifestava em hechos, amém? Ele não apenas predicava do reino, não apenas ensinava a gente, senão demonstrava o poder e a autoridade do reino do qual ele era o representante, amém, igreja? Então, se ele, não João Bautista, nenhum outro antes, senão somente ele, veio com autoridade para echar fora demônios, sim ou não? Jesus, amém? Para sanar enfermidades, ele era, amém? Demonstrando que seu reino era um reino de poder, de autoridade. Ele vinha falando e demonstrando a gente que entre essas 2 dimensões, onde uma era a que governava as mentes, o reino de las tinieblas, o reino de Satanás, verdade? Era o que governava as mentes, o que escravizava a gente, e a gente não tinha como livrar-se, não tinha como escapar-se desta opressão de Satanás e seus demônios. Mas quando Jesus vem, ele demonstra autoridade, e os que lhe escutavam diziam: este habla como quem tem autoridade, amém, igreja? Essas 2 realidades espirituais, estas 2 dimensões de governo,
hablaban de luz y tinieblas, de obediencia y rebelión. Vean los dos dimensiones antagónicas, enemigas entre sí: luz y tinieblas, obediencia y rebelión. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, justos y impíos, el bien y el mal. Esas dos dimensiones andaban siempre juntas, y la humanidad convivía con todo eso como si nada. Amén, iglesia. Entonces, cuando viene Jesús, Ele viene marcando y diciendo: vea, con todo eso que ustedes han vivido hasta la fecha, yo les voy a enseñar y les voy a mostrar que hay una autoridad superior y que ustedes pueden ser partícipes y ser usados por esa autoridad, primeramente para que ustedes mismos sean livres, amém, de toda opressão, de todo o mal que aí estava, de qual eles conviviam como se nada. E por essa razão, irmãos, o Senhor manifestava isso. E começa a ler o livro de Mateus, o Senhor não apenas seu discurso, senão é capítulo 8 e 9, você vê o Senhor sanando enfermos, vê o Senhor repreendendo a mesma natureza, vê o Senhor mais tarde caminhando sobre o mar, se acuerda? Esse reino que ele vem falando tem poder sobre essas forças que aí estão, que o ser humano conviveu com essas forças, amém? Como se nada, e não tinha força para livrar-se, para sobrepover-se a essas dimensões. Por quê? Porque o mais poderoso viria mais tarde para mostrar tudo isso, amém? E Jesus se manifesta assim, irmãos. Não era apenas um discurso, era uma revelação clara e definitiva de lo que já estava existindo aí, de lo que já existia. Havia um reino que caminhava junto com o governo de Deus, e esse governo era o governo de Satanás, que oprimia, escravizava a gente, que enfermava, que oprimia a gente, amém? E a gente vivia como se nada. Queres um exemplo? Bueno, nós outros somos cristianos, há muita gente que é cristiana, em la igreja hoje não estão, são cristianos, hijos de Deus, tem seu nome escrito no livro da vida, muito bem. Pero e quem não é? E quem não tem nenhuma relação com Deus? Como vive essa gente? Vive em meio a estas duas dimensões. Sin embargo, a dimensão que lo governa, a dimensão que influi em sua vida, em suas decisões, não é o reino de Deus, sino é o reino de las tinieblas. Amém? O reino de Deus foi anunciado, diz que o reino de Deus se ha acercado, já foi revelado o reino de Deus. Não temos mais que andar em reino de las tinieblas, considerando que o reino de luz já foi anunciado. Amém? Já ha sido estabelecido, a luz do Evangelho de Cristo já resplandeceu sobre nós outros. Amém? Não temos por que ser governados por las tinieblas, não temos por que viver oprimidos por las obras do diabo. Por quê? Porque somos livres já, irmãos. Já o Senhor revelou sua graça, seu amor, já nos disse que em Ele temos salvação, vida eterna, restauração de nossa vida. Como estão entendendo, irmãos? Então, se por que alguns todavia vivem atados? Porque alguns todavia vivem com um pé allá e o outro por cá? Alô? Amém, igreja? Jesus ha dado mostras muito claras de que Ele era o Rei de Reis e Senhor de Senhores, quando manifestou no mundo. João capítulo 1, versículo 39, aqui tenho apontado e vou ler. Por quê? Por que vivem desta maneira, verdade? Amém, irmãos? Abra aí, já que lembraram me isso recordar, aqui está apontado, mas vamos ler, amém? João 1, Evangelho de João. Vamos ver, é 1, sim ou não? É 1, é 3, versículo 3, perdão. É capítulo 3, não é 1, é 3. Capítulo 3. Vamos a ver. Versículo 19. Disse:
Y esta es la condenación, que la luz vino ao mundo, y los hombres, ¿qué dice ahí, hermanos? Amaram más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Amén. Fue opción del ser humano. E todavia esse homem, o ser humano tem a opção, a decisão de ir para um lado ou para outro, de ir em direção à luz que já ha sido revelada, que já ha sido mostrada, que já está estabelecida. Cristo já se revelou ao mundo, Cristo já cumpriu o propósito que o Padre lhe deu de entregar sua vida, de morir na cruz, amém? De abrir nossos olhos, de destapar nossos ouvidos. Todo isso lo hizo o Senhor, amém? Já não temos excusa de dizer que eu não entendi, que eu não estou vendo. Não, já o Senhor se ha revelado a la humanidade. Alô? Glória a Deus. Quanto mais nós outros que já conhecemos o Senhor, quanto mais nós outros que já escutamos de sua voz, que hemos sido já alcançados. Capítulo 1 de Juan, esse mesmo livro de onde estás aí. Capítulo 1, versículo 5 diz: La luz em las tinieblas resplandece, e las tinieblas não prevaleceram contra ella. Amém? Todo que seja tinieblas que esteja aí nesse mundo, a luz do Senhor resplandece sobre esta tiniebla. Amém? Sobre a oscuridade, sobre o pecado, sobre a dimensão de pecado. Se há em nossa mente alguma tiniebla e oscuridade, a luz do Evangelho de Cristo resplandece. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Que diz em Coríntios capítulo 4? Vamos a ver Coríntios. Vamos ver se é a primeira ou segunda, porque aqui me jogou esse versículo. 2 Coríntios 4. Vean o que diz, irmãos. Lo tiene, 2 Coríntios 4. Dice versículo 1: Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Antes bem, renunciamos a lo oculto e vergonzoso, não andando com astúcia, ni adulterando a palavra de Deus, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda consciência humana delante de Deus. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, ¿qué dice ahí, hermanos? En los cuales el Dios de este siglo, amén, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, de Cristo, perdón, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Amén. Porque Dios que mandó esa palabra, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandece en nuestros corazones. Aleluya. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amém? Quero repetir isso, irmão, porque para que entendamos, talvez tu diga: pero pastor, eu não entendo muito bem a palavra. Eu escute, não sei, não me chega, não me entra, coisas que eu não consigo captar, não sei o que sucede. Veja o que diz aqui, irmãos. Primeiramente, diz que o Deus desse siglo, diga-se o diabo, cegou o entendimento de los incrédulos. A vez tem a ver com nossa incredulidade. Amém?
somos incrédulos, não temos uma fé firme. Dizemos que creemos em Deus, mas não creemos assim por encimita. Amém? Não há uma atitude de verdade, de fé profunda em o Senhor. E porque nossa fé é débil, fatalmente seremos cegados às coisas que devemos ver em Deus. Não vemos por quê? Porque há incredulidade em nosso coração. E aí, evidentemente, que o Deus desse siglo te vai turbiar a mente. Amém? Te vai impedir de ver o que Deus quer mostrar-te a ser contigo. Disse, porque Deus que mandou, a palavra diz que mandou, Deus ordenou que de las tinieblas resplandeciese a luz. Amém? Depois vamos ver aí que disse o Senhor em Lucas, em Isaías. Disse, es el que resplandeció, ¿dónde, hermanos? Em nossos corações, aqui, não aqui, em la mente, para a iluminação do conhecimento de la glória de Deus em la faz de Jesucristo. Amém? Amém, igreja? Talvez a falta de entendimento tenha a ver também com a falta de fé. Amém? A gente não tem fé em Deus. A gente, muitos se converteram, meio que se converteram, saíram de uma porta e entraram em outra, verdade? Saíram de uma religiosidade, allá de la religião tradicional, onde cresceram desde niño, e cambiaram de uma porta a outra. Pela incredulidade todavia está aí. Não há uma firmeza de propósitos, não há um caminhar firme, retamente no que Deus ha dito e repetido muitas vezes. As pessoas andam assim, para aqui, para allá, de allá para cá, não são firmes, não são estáveis em o que Deus lhes põe por delante. Isso significa ser o que? Incrédulo. Amém? Não nos ubicamos em o que Deus ha dito. Eu quero de vocês isso. Los voy a levar a tal lugar, voy a hacer isso com vocês. Les voy a restaurar, les voy a sanar, les voy a dar nova vida. Amém? Todo isso o Senhor ha dito, mas nós outros, porque não creemos, andamos assim, verdade que sim? Por quê? Porque diz que há abundância de incredulidade, não há fé, e porque não há fé, caminhamos como seguidos daqui para allá e de allá para cá, sem entender realmente o que Deus quer ser. Amém? Veja o que disse Isaías, como que 600, 700 anos antes de Cristo, capítulo 9 de Isaías. Pida ao Senhor nessa: Senhor, alumbra meus olhos, quita toda escama de meus olhos. Amém, igreja? Para que entendas o que Deus quer ser contigo, para que não sejamos levados por qualquer vento de doutrina, como disse Paulo. Amém? Que estemos firmes. Capítulo 9 de Isaías, versículo 1, está o profeta anunciando o nascimento de Jesus, mais de 600 anos antes. Este profeta já está dizendo e falando de Jesus. Disse: mas não haverá sempre oscuridade. Vê? Amém? Havia uma promessa: não haverá sempre oscuridade para la que está agora em angústia, tal como la aflição que le vino en el tempo que livianamente tocaram pela primeira vez a la tierra de Zabulón e a la tierra de Naftali, pues ao fim llenará de glória o caminho del mar, de aquel lado de Jordão, em Galileia de los gentiles. El pueblo, leia bem, está claro aí, o pueblo que andava em tinieblas, que diz aí, hermanos, viu gran luz. Los que moravam em tierra de sombra de muerte, tu e eu. Amém, igreja? Repito, tu e eu andávamos em tinieblas e morávamos em tierra de sombra de muerte. ¿Qué sucedió? Luz resplandeció sobre eles.
Amém? Luz resplandeceu, irmão. Cada vez que tu vienes a esta casa, luz resplandece sobre tus olhos. Amém? Luz resplandece sobre tu mente, sobre tu coração. Amém, igreja? Amém. Pero devemos pedir, Senhor, abra-me entendimento, dá-me um nível maior de fé, porque me dou conta que por la incredulidade não consigo entender tu propósito para a minha vida. Como estão entendendo, irmãos? Aleluia. É a incredulidade que cega, que hace como que andemos de um lado a outro, como disse Mateus, um cego que ganhando outro cego, verdade? Que diz aí em Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4, Jesus vem declarando o dito por la boca do profeta. Quando Jesus principia seu ministério, Mateus 4:12, diz que quando Jesus olhou que João estava preso, volviu a Galileia e derrando a Nazaré, vino e habitou em Capernaum, cidade marítima, em la região de Zabulón e Neftali, lo mesmo que havia dito Isaías no capítulo 9 que leímos, para que se cumplisse lo dicho por el profeta Isaías, quando dijo: terra de Zabulón, terra de Neftali, caminho del mar, a outro lado do Jordão, Galileia de los gentiles, el pueblo assentado em tinieblas vio gran luz, e a los assentados em região de sombra de muerte, luz les resplandeció. Amém? Glória a Deus. Desde então começou Jesus a predicar e a dizer: arrepentíos, porque o reino de los cielos se ha acercado. Amém, irmãos? Já a luz do Evangelho de Cristo, irmãos, se ha manifestado a tu vida. Já o Senhor me ha hablado a mim e a você uma e outra vez, e dezenas e miles de vezes, em todas as oportunidades que Deus vê e libera uma palavra sobre nós outros. Amém? Pero por que nós outros não nos ubicamos? Por que nós outros não nos centralizamos? Porque qualquer coisa hace com que nós outros nos desviemos, irmão. Me está entendendo, sim ou não? Porque a gente não tem paz, porque a gente não echa raiz em um lugar. Alô? Porque a gente anda daqui para allá, de allá para cá, e como que não tem paz, não tem sossego, amém? Não tem tranquilidade, vivem como esses insetos que tu prende a luz em el quarto, um montão de insetos que estavam por aí, verdade? Cucarachas e um montão de coisas que tem na casa. Prende a luz, anda esses animalitos como que perdido, golpeando a parede, verdade? Sem saber o que fazer, porque luz resplandeceu sobre eles. Amém, irmãos? A luz do Senhor que ha resplandecido sobre nós outros serve para alumbrar nossos olhos, mostrar o caminho, dizer a nós outros: estão apartados, estão desviados, estão distanciados de meu propósito. Alô, igreja? Amém? Então se une outra vez ao Senhor, como que prende um faro aí, um foco no ojo de uno e uno. O que estou fazendo aqui? Amém, igreja? Devemos, irmãos, entender que o Senhor a cada momento nos está falando, nos está mostrando que estamos, aonde caminhamos supostamente com Ele, estamos incompletos. Alô? Não estamos completos em Ele, e devíamos estar, porque em Cristo está a plenitude de todas as coisas. O que caminha com Cristo deve caminhar em plenitude. Me está entendendo, igreja?
porque Ele é pleno em todas as coisas. O Padre puso sobre Ele a plenitude, a compleção de todas as coisas. Todo aquele que camina com Cristo camina em luz e não em tinieblas. Não anda como que assim, vendo a ver, aqui está bueno, não, aqui já não dá mais, vamos para allá, sabe? Não, irmãos. Os filhos de Deus caminham em luz. Está entendendo, sim ou não? Em luz. E é por a luz do Senhor que nós outros somos guiados, somos direcionados. Amém? Quando andamos de um lado a outro, desubicados, fora de lugar, amém? Buscando algo que me satisfaga por um momento, que me dê gosto e alegria, pero já que já não me llena mais, vamos para allá agora. Está entendendo? Não está entendendo? Amém? A lo mejor nos quedamos aí na casa, porque de por si, ou seja, já estamos como que, as escamas se han vuelto a nossos olhos. Como estou entendendo nesta manhã, irmãos? Fuerte do que Deus está falando, verdade? Diz que luz resplandeceu, irmãos. Não devemos andar em tinieblas, não devemos andar como quem não está vendo o que Deus já é hecho, porque já Ele nos trasladou de las tinieblas a la luz. Disse Colossenses capítulo 1, abra aí por favor. Aqui vivemos em uma região rural, verdade? Sim ou não? Rural, né? Não somos aqui talvez agricultores, engenheiros agrônomos, não temos finca onde plantamos coisas, pero entendemos um pouquinho de natureza, verdade que sim? Porque em algum momento temos sembrado alguma matita na casa, alguma coisa para comer, alguma hortaliça, verdade? Alguma flor, e sabemos que os árvores buscam a forma de encontrar luz, sim ou não? Sim ou não? Os arbolitos não se escondem do sol, mas bem se exponem, amém? Porque sabe que aí, exponendo-se, toda a fotossíntese se completa e eles têm vigor para reverdecer, para dar frutos, para cumprir o que tem que cumprir, sim ou não? Não é na sombra, é no sol, amém, igreja? Então, se nós outros, se queremos frutificar, reverdecer e cumprir o propósito de Deus, devemos caminhar em luz, porque os filhos de Deus andam em luz, amém? Alumbrados. Disse Colossenses capítulo, vamos a ver, capítulo 3, não querem por aí, sim ou não? Veja o que Deus ha hecho contigo, amém? Veja o que o Senhor ha hecho com tu vida. É 3, não, é 1, verdade? Capítulo 1 de Colossenses 1, versículo 9. 1:9. Por lo qual também nós outros, Paulo está escrevendo a essa igreja, está alabando a Deus por a vida dessa igreja, e disse: desde o dia que lo oímos, não cessamos de orar por vós outros, e de dizer e de pedir que seais llenos do conhecimento de sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que andeis, diga comigo, para que andeis como és digno do Senhor, agradando-lhe em todo, diga comigo, agradando-lhe em todo, llevando fruto em toda buena obra e crescendo en el conhecimento de Deus, amém? Fortalecidos com todo o poder, conforme a potência de sua glória, para toda paciência e longanimidade, com gozo, aleluia, dando graças ao Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos em luz. Aleluia! Quantos dizem amém a isso?
Ei-nos isso aptos, não éramos aptos, não classificávamos para ser heredeiros desse reino. Pero aún en nuestra imperfeição, em nosso pecado, Ele hizo assim, ó, e disse: aqui está, todo está aqui para vocês. Amém? Disse: el qual, diga comigo, el qual nos ha livrado, diga comigo, nos ha livrado de la potestad de las tinieblas e trasladado ao reino de su amado Hijo, em quem temos redenção por su sangre, el perdão de pecados. Amém, irmãos? Como vamos andar como que bateando, irmãos? Como vamos andar como que las cucarachas quando vem uma luz, quando prendemos em uma casa, andam assim, ó. Não, irmãos. Devemos centralizar-nos, devemos echar raiz. Amém? Como nas plantas, não pode agarrar uma planta e estar cambiando daqui para allá, de allá para cá. Não, déjalo onde está. É boa na terra, tem sol, tem água, déjalo aí. A natureza se vai encargar de dar crescimento e fruto. Amém? Não somos nós como estar cambiando daqui para allá, que isso vai amenguar e não vai dar nada. Nossa vida espiritual assim é. Amém? Se não echamos raiz, irmãos, como vamos crescer? Como vamos dar frutos? Como vamos absorver o bueno de Deus que Ele ha estabelecido em seu reino? Amém? Todos entendem isso nessa manhã? Jesus, hermanos, manifestou seu reino echando fora demônios, sanando enfermidades, e não apenas enfermidades do corpo, sanava enfermidades da alma. Amém? Haviam pessoas atormentadas por demônios, não era apenas enfermo, atormentadas, oprimidas. Amém? E o Senhor las sanava. Já havia dito para os irmãos há um tempo atrás que a palavra salvar e sanar em grego é a mesma palavra. Amém? Palavra soso em grego. Salvar e sanar, é dizer, que o Senhor nos dá a sanidade não apenas do corpo, sino da alma. Amém? Não sanava apenas eu manco, eu paralítico, eu cego, não. Sanava sua autoestima também. Amém, igreja? Glória a Deus. Sanava sua alma. E esse é o desejo de Deus. Hoje, irmãos, não nos governa mais nenhum outro ser a não ser Jesus. Ele é nosso governo. Deus é que governa a nossa vida. Estamos bajo o governo de Deus. Não mais bajo o governo de nossas emoções, de nossos sentimentos, de nossos desejos. Tampouco de las tinieblas é governo de nós outros, não. Deus é o governo nosso. Ele que nos governa. Vamos entender isso, irmãos. Hoje somos guiados e instruídos pelo Espírito Santo de Deus, ensinados por sua palavra, transformados mediante a renovação de nossa mente. Vamos entender, irmãos. Tu e eu, irmãos, temos em Deus a possibilidade de verdade desfrutar de uma nova vida. Amém? Desfrutar de um novo tempo. Saber que o que estamos vivendo não é definitivo, é transitório. Amém? E o Senhor está sempre levando-nos em um movimento ascendente, para adelante e para arriba. Amém? Assim é, não para os lados. Diz o Senhor que não se apartem nem para a esquerda nem para a direita. É dizer, camine em lo recto, em la posição que Deus les ha dado. Amém? Echen raízes, tem firmes. Como disse aí em Tessalonicenses, me parece, crescendo. Eu nem me acordo mais esse versículo, na verdade. Vamos ler aqui, Tessalonicenses, será? Ou é Coríntios? Versículo como que clave del Sebime, né? Onde está? Nem me acordo mais. Oiga, há rato que não hablo desse versículo.
Coríntios capítulo 15. Sim, já lhe digo, já está aclarando a mente aqui, já me viene. 1 Coríntios 15, 58. Como é? Não pode olvidar esse versículo. Amém? Disse, versículo 58, 7: mas graças sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória. Quantos têm vitória em Cristo aqui, irmãos? Aleluia. Por meio de nosso Senhor, a vitória vem por meio de nosso Senhor Jesucristo, amém? Assim que, irmãos meus amados, disse Paulo, está firmes e constantes, diga comigo, firmes e constantes, crescendo em la obra do Senhor, sempre, sabendo que vuestro trabalho no Senhor não é em vano. Vamos terminar, amém? Abra a tua Bíblia de onde nós outros começamos aí nessa manhã. Salmo 92. Aleluia. Salmo 92. Salmo 92, versículo 6. Veja o que diz aí, irmãos. 6 não, perdão, versículo 12. Salmo 92, versículo 12. O justo, diga comigo, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro em el Líbano. Plantados donde, hermanos? Donde? En mi casa. En la casa de la vecina. Amén. En la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, ¿quieres florecer? Esté en los atrios de la casa del Señor. En la casa del Señor florecerán, dice. Aún, dice, en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, aleluya, con buena apariencia, guapos y lindos, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Amém, igreja? Queres dar frutos? Esté na casa do Senhor. Amém? Queres reverdecer? Esté na casa do Senhor. Queres ter vigor? Estés na casa do Senhor. Amém? Queres ter entendimento de lo que Deus quer e que já ha hecho em tu vida e quer seguir haciendo? Esté na casa do Senhor. Nada, irmãos, nenhum lugar nesse mundo é melhor que estar na casa do Senhor. Amém? Não importa onde, eu me gostaria de estar lá no palácio da reina de Inglaterra, llena de riqueza e de ouro. Não, é melhor lugar aqui. Amém? Me gostaria de estar allá, não sei onde, porque allá está bueno. Não, na casa do Senhor é o melhor lugar. Amém? É onde Ele dá todas as riquezas e toda a bendição que Ele ha estabelecido para seus filhos, como hemos leído em Efésios 1:3. Amém? Toda a bendição espiritual nos lugares celestiais está em Cristo, e Ele la dispone em sua casa, para que escutemos, para que entendamos e para que desfrutemos de seu amor e de sua graça. Vamos se dividir nessa manhã, amém? Eu creio que aqui todos nós outros, pelo menos as mulheres, né, han sembrado alguma mata em la casa. Quantos aqui han sembrado matas em sua casa?
de pipián, de flores, ¿verdad que sí? Yo ya he hecho, amén. Eu creio que aqui os varões também alguma coisa han sembrado em algum momento, amém. Então se medite nesse momento, irmãos. O que sucede quando tu agarra essa matita e começa a trasladar de um lado ao outro? O que sucede com essa mata? Se muere, ¿verdad que sí? O a lo mejor talvez cresça lá, pero já fora de tempo, porque cresce, queda minguadita aí, não dá fruto, aí queda aí, para os garrotos comer, ¿verdad que sí? Cerra tus olhos nesse momento, irmãos. Conversa com Deus, diga: Senhor, ajuda-me a permanecer, a ser perseverante. Eu quero estar em tua casa. Esse é o melhor lugar de estar em um domingo pela manhã. O horário, a hora, o momento que somos jovens. Esse é o melhor lugar em tua casa. É nos atos de tua casa onde vamos reverdecer, onde vamos derrar e botar toda a hoja seca, todo o fruto que se pudriu, que já não serve para alimento. Esse é nos atos de tua casa onde vamos encontrar a fortaleza que necessitamos para seguir crescendo e dar frutos. É em tua casa onde encontraremos sanidade e paz no nosso coração. É em tua casa, amado Deus, onde recebemos o abraço do Pai. O hijo pródigo não buscou a casa de seu tio, de seu primo, não buscou a casa de um parente rico para recuperar o que havia perdido. Onde foi ele? A la casa do Pai. Amém? Ele tinha uma referência clara, uma ubicação clara, sabia onde ir, não importando o que tinha que enfrentar. Ele sabia que na casa do Pai ia receber restauração. Amém? Sanidade. Ia recuperar a honra. Eu gosto, eu prazer por la vida. Aí na casa do Pai, na casa do Pai há pão, há vinho, há alegria, aleluia. Há presença manifesta de seu Espírito, há sanidade e vida nova. Aí na casa do Pai, não te queres ir em tua casa de domingo por la manhã, nada estarás haciendo aí. Venha para a casa de Deus. Aqui é o lugar onde deves estar de domingo. Esse é o lugar onde Deus chama seus filhos, los reúne e senta à mesa com eles, para alimentá-los, para saná-los, para hablar a seus corações, para dar-lhes uma nova esperança. É na casa dele. Esse é o lugar. Senhor Deus, nesta manhã, perdona-nos se por alguns momentos, amado Deus, somos movidos de um lado a outro, sem entender claramente no que o Senhor está dando no nosso coração. Hemos visto em tua palavra que fruto da incredulidade é a dificuldade que teremos de entender tu propósito, por a incredulidade, porque nossa fé não está firmada, não está devidamente arraigada em nosso espírito, em nossa alma, em nosso corpo, em todo o nosso ser. E porque não temos uma fé robusta, Senhor, somos movidos de um lado a outro. Em um momento estamos, outro momento já não estamos. Em um momento estamos bem, em outro estamos confundidos. Em um momento estamos de pé, em outro andamos cabisbaixos, postrados, sem direção. Só tu, amado Deus, diz que tu eres luz, que tua palavra é luz que alumbra nosso caminho. Amado Deus, bendice tua igreja, bendice tu povo, bendice tus servos e servas que aqui estão nesta manhã, amado Deus. Que sejam abertos nossos olhos para entender, para ver todo o que o Senhor ha hecho e quer seguir fazendo em nossas vidas. Não queremos andar perdidos, confundidos. Não queremos andar, amado Deus, como quem não tem entendimento.
porque já a luz do Evangelho da glória de Cristo ha resplandecido sobre nós outros, e queremos caminhar a tua luz. Não queremos andar em tinieblas, amado Deus, perdidos, confundidos. Queremos ver o caminho que o Senhor ha aberto, porque se tua palavra diz que o Senhor abre caminhos em o deserto e rios em uma oscuridade, rios, amado Deus, donde não olha. E aí queremos estar nós outros, caminhando bajo tu propósito, bajo tu governo, em nome de Cristo. Aleluia. Oh, aleluia.